Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado de hoje, ele começou sua carreira como office boy, ele foi vendedor de areia e fumo. Ele tem 34 anos de experiência em vendas. É uma trajetória, já dica de passagem, muito bonita e que hoje nesse episódio nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele virou empresário em 2004. Ele criou o VK Distribuidor em 2016. Uma frase o resume: nada resiste ao trabalho. Está conosco hoje Alessandro Silva Nascimento, diretor proprietário do VK Distribuidor. Alessandro, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. De antemão, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, né, Luiz? Realmente. Seja bem-vindo ao nosso estúdio e o podcast Escola do Varejo. E aí, Alessandro, perdão, pode falar. Eu que agradeço, tá, por estar aqui, por essa oportunidade, tá bom? Ricardo, Luiz, espero poder contribuir. Me chamo muita atenção porque a gente sempre faz na abertura, a gente personaliza. Aí você começou, na verdade, você começou em vendas como vendedor de areia. Isso, vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? A minha história é muito dedicada ao comércio, sempre foi. Isso eu já herdei do meu pai, né? Meu pai é um homem analfabeto, nunca teve estudo, nunca trabalhou em empresas, né? Então ele sempre foi do comércio, né? Meu pai mexia muito com fumo, comprava folha de fumo. Eu me lembro, eu criança, meu pai saía ali 5 da manhã para comprar folha de fumo nos interior, nos sítios, e eu, quando ele pensava que estava saindo sozinho, eu já estava ali em pé na porta esperando para sair junto com ele. E eu ia, né? E eu acostumei aquilo desde novinho, desde criança, até que com 16 anos eu trabalhei pela primeira vez na algodoeira Bananeira, né, que era o finado Severino da Bananeira. Eu fui office boy, né, daquela empresa, trabalhei, meu primeiro emprego de carteira assinada, não tinha carteira assinada naquela época, não tinha. Não foi de carteira assinada, mas foi meu primeiro emprego oficial. Comecei como office boy e quando eu trabalhava de office boy, seu Severino começou naquela época um trabalho com material de construção. Ele fundou uma empresa chamada SLS Construções, que fica ali em frente ao posto, né, aqui próximo, aqui próximo da esquina com a rua Brasília, né, com a Marechal ali. E ele começou a trazer areia, né, tinha umas caçambas, ele tinha as máquinas, e um terreno ao lado aqui, era uma montanha de areia, todo mundo passava e dizia, para que tanto de areia é esse, né? Para construir um castelo. Pois é. Até que um dia ele me chamou, eu estava lá, né, preparando os cheques para ir para o banco. Ele disse, meu filho, ele tinha o hábito de chamar a gente de meu filho, disse, meu filho, eu estou com aquelas areias, preciso vender. Vamos vender areia. Eu não tinha noção de como vender areia. Naquele primeiro momento eu digo assim, mas como é que vende areia? Isso vende para o caçamba, para o pá, né? Metro cúbico de areia, metro cúbico. Você vai vender um metro cúbico de areia a R$7. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu saí oferecendo. Tinha uma motozinha da empresa, né? E eu chegava nesses depósitos de material de construção e oferecia, os caras, rapaz, sua areia é muito cara, eu já compro a R$5 o metro. A sua é 7, não vende. Era areia lavada e areia, como é que grossa. chamava? Outra areia grossa, isso. Já vendeu areia, foi? Já comprei já na empresa para construir, né? Pois é. Que areia chama-se areia de reboco, daí areia de levantar a parede, né? Chama. E aí eu visitando esse pessoal, eles diziam essa história. Até que um dia eu cheguei lá na empresa, era um sábado pela manhã, eu disse, o Severino tem um problema para a gente resolver. Isso qual é? Só a areia da gente, o preço está alto. Então, todo mundo compra de R$5. E não foi um só que me disse, foram todos. E eles falaram, se for preço a preço, a 5, eu dou preferência a vocês, porque está aqui dentro de casa, é mais rápido e tudo mais. Aí ele disse, meu filho, venda R$5. Bom, na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira eu comecei, fui vendendo, e tome vender areia. Até que eu me lembro dessa cena, que estava tendo uma obra aqui dentro de Arapirá, que eu não me recordo mais o lugar, mas era uma construtora chamada OAS. E eu visitei esse pessoal, o escritório deles na época, eles estavam situados naquela rua, eu não sei o nome da rua, mas aquela rua da Caixa d'Água, que a gente chama Rua da Caixa d'Água, da Casal, né? Aquela grandona. E eu fui lá visitar esse pessoal, e resumo da ópera, eu vendi uma quantidade grande de areia para esse pessoal, para essa construtora. Pois bem, se não me falha a memória, 500
500 mil metros cúbicos de areia, era muita areia. E o seu Severino, ele tinha na época aquelas caçambas grandes, que é uma carreta, na verdade, não é um caminhão-truque, é uma carreta, né? Um cavalinho, uma carreta. E, resumo, quando ele foi fazer essas entregas, eu acho que na sexta carreta, que foi entregar na UAS, o motorista inexperiente, e ele deixou a carreta assim, um pouco inclinada, porque essa carreta ela precisa estar bem apoiadazinha aqui para subir o vasculhante. E a carreta não ficou, tinha um desnívelzinho aqui. Quando subiu, meu amigo, essa carreta tombou. Puf, né? Deu sorte que ela destrelou, o cavalinho não virou, só virou a caçamba. Penou com o peso da areia. Eu me lembro como se fosse hoje. Seu Severino me chamou e disse, meu filho, esqueça, não venda mais areia. O que você vendeu de areia não vai dar para pagar o prejuízo da caçamba que virou. Eu digo, pô, eu todo empolgado, né? Agora. Aí, resumindo, parei venda de areia. Foi quando ele disse, não, meu filho, mas olha, vamos continuar de outra forma. Era quando ele já estava vendendo madeira, já tinha SLS aberta e tudo. E eu comecei a vender esse outro material de construção. Saía nos interiores, vendendo, enchia o carro de fumo cavalinho na época, né? E saía tirando os pedidos de madeira, de tijolo. Ele tinha uma cerâmica também que ficava ali em São Sebastião, fabricava tijolo. E eu saía fazendo esse trabalho e eles entregando. E trabalhei um bom período com eles, né? E aí foi quando chegou a hora da gente parar. E eu parei, né, de trabalhar lá na Rodoeira. E foi quando eu fui embora para o Pará com meu pai. Meu pai criou uma marca de fumo chamada Fumo Sucuri. Eu já tinha morado no Pará. Quando eu cheguei no Pará, eu tinha 8 anos de idade. Quando meu pai foi para ser representante do Fumo Cavalinho lá no estado do Pará, né? E a gente fez um ciclo de amizade muito grande. Eu morei numa cidade chamada Castanhal, que fica a 74 quilômetros de Belém, né? Uma cidade que lembra muito Arapiraca, por coincidência, praticamente a mesma população de Arapiraca. E nessa ida para o Pará, eu fui com 8 anos, voltamos para cá, eu tinha 14 anos, né? Passamos lá 6 anos no Pará, voltei com 14. E quando eu trabalhei esse período no Consórcio da Bandeirinha, meu pai resolveu criar uma marca de fumo sucuri. Nós voltamos, só eu e meu pai, para o Pará, para vender o fumo sucuri. Aí fiquei lá mais 1 ano e pouco, né? Foi quando não deu muito certo. Naquela época a gente tem experiência, não tinha muita experiência. Não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Se tivesse hoje, talvez eu tivesse muito bem, obrigado, vendendo fumo lá no Pará. Mas quis o destino que, infelizmente, na época não desse certo. E aí nós voltamos, né? E foi quando, ao voltar, né, mais uma vez trabalhando, vendendo fumo lá, né, no interiorzão do Pará. Botava o fumo dentro de uma Kombi e a gente saía vendendo porta a porta. Era um trabalho árduo. No Pará, tem lugar que você chega, acho que ainda hoje já deve ter regiões ali naqueles interior que não tem energia elétrica. Tem. Você liga um motor, 6h30, 7 horas da noite, liga-se um motor, um gerador. Aí tem energia naquela comunidadezinha ali, entendeu? Naquele vilarejo. E lá você não tem hotel para dormir, você não tem onde almoçar, o que é que você faz? Você compra, pega um cliente daqueles que tem lá, e aí você faz, leva tudo e come na casa do cara, você banca, claro que ele aproveita e usufrui também, né, do que você está levando. Dorme de rede, quando dava para dormir, a gente dormia dentro do carro, dentro da Kombi, era forrado de fumo, você dormia em cima do fumo. Uma vida sofrida, mas era bacana. Tinha um lado, o bom da história, né? Você via no meio da natureza. Era toda hora você passava aqueles banhos de igarapé, você tomava banho ali à noite, na beira do rio, o medo que tinha um jacaré ou uma cobra vir te pegar, mas, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas foi uma experiência muito bacana que eu passei no Pará, com a venda de fumo. E aí voltamos para cá, para Arapiraca. Foi quando eu fui trabalhar na Carne e Queijo, de Recife, como vendedor. Nesse período que eu estava na Carne e Queijo, o Elo Atacadista estava se instalando aqui, em Arapiraca. Não sei se vocês lembram do Elo Atacadista, né? O Elo Atacadista foi um grande atacado. Quando o Elo saiu do mercado, ele tinha desbancado o Triângulo Mineiro, né? Que sempre era Martins, Arcon e Peixoto, os 3 primeiros. Quando não era Martins, Peixoto e Arcon, sempre brigava o segundo e o terceiro entre Arcon e Peixoto, e o Martins sempre era o primeiro. No último ano do Elo, ficou Martins, Arcon, Elo, Peixoto. Então o Elo ficou em terceiro a nível Brasil,
quando o Elo desistiu do mercado. Bom, mas aí passei um período na carne e queijo, né, trabalhando também no setor de vendas, não aprendi outra coisa até hoje, eu não sei vender. E foi quando surgiu a oportunidade, aí eu fui para o Elo Atacadista, eu entrei na primeira turma de vendedor do Elo. Eu me lembro como se fosse hoje, eram 8 vendedores, os 8 primeiros contratados, eu estava entre esses 8 vendedores do Elo. E para resumir essa história do Elo, para não se estender tanto, no Elo, quando o Elo deixou de existir, que acabou, que eles viraram indústria, né, eles optaram em sair do setor de distribuição. Hoje os donos do Elo são donos do leite condensado Mococa, né, Fábio Oliveira e Sandra Oliveira. E tem o João Filho, que é o outro irmão mais novo, né? Eles mudaram, eles tinham uma marca, não sei se vocês lembram, uma marca própria chamada Bonata. Tinha margarina, tinha um bocado de produtos, extrato de tomate, ervilha, milho verde, que era tudo terceirizado, era marca própria. E tinha uma empresa chamada Cremon do Brasil, que era quem fabricava para ele os molhos de pimenta, molho shoyu, molho alho, um bocado de extrato de tomate. E eles compraram essa fábrica. E foi daí que o Elo deixou de existir e virou Cremon do Brasil. E aí, naquela época, meu amigo, a gente tinha aqui, não lembro exato quantos funcionários, eram muitos, mas só caminhões, eu me lembro que eram 105 caminhões. O Elo já estava trabalhando aí no Nordeste praticamente todo, né? E teve um período que eu também saí do Elo, né? Saí da carne e queijo como vendedor, fui para o Elo, fiquei um período no Elo até que eu fui convidado para o Café Santa Clara. Santa Clara estava vindo para cá, para Alagoas, e aí me convidaram para fazer um teste como vendedor. Fizeram uma proposta para mim, eu achei interessante, saí do Elo e fui. Mas saí numa boa do Elo. É tanto que no dia que eu fui pedir o desligamento, coincidência ou não, tinha um papel na mesa do diretor, do Sérgio Luz, né? E ele me dizendo, pô, você vai sair, a tua promoção está aqui para você ser supervisor de vendas. Eu digo, Sérgio, eu já dei a minha palavra ao pessoal de Santa Clara, eu não vou voltar atrás. Eu não sabia. E realmente fui. No Santa Clara eu fui fazer um treinamento de 8 dias em Fortaleza. E, para resumir a história, fiquei 30 dias entre Fortaleza, Teresina, São Luís do Maranhão, Imperatriz, e depois retornei para Fortaleza. Quando eu retornei para Fortaleza, eu já voltei de Fortaleza promovido a gerente, que na época eles chamavam como coordenador de distribuidora. Eu já voltei para o estado de Alagoas como coordenador da distribuidora. Ou seja, em resumo, tudo que vocês verem aí do Café Santa Clara no mercado, ali tem pelo menos um dedo meu. Eu comecei aquilo do zero, não tinha nem um galpão, nem inscrição tinha. Tudo foi eu. Primeiro funcionário foi o que eu contratei, tudo eu comecei do zero. Fiquei um período coordenando, né? Porque aí eu já dei um pulo na minha carreira, né? Eu saí de vendedor, que eu era do Elo, representante na época, não era vendedor funcionário, era representante comercial, e já fui para o Santa Clara como gerente da distribuidora. Deixa eu só interromper uma coisa. Office Boy, qual foi o ano? Você lembra mais ou menos? Pelo que eu vejo, sua memória é muito boa. Rapaz, nem tanto, viu? É porque ele lembra de data, né? Eu tenho uma curiosidade, né? Mas deixa eu só fazer uma linha do tempo. Office Boy, qual foi o ano? Mais ou menos? Se não me falha a memória, acho que foi 91. 91. Vendedor de areia? Um ano depois, 92. 92. Eu passei um ano como office boy, depois como vendedor. Aí você foi para qual foi o ano? De que ano até que ano? Pará, deixa eu me lembrar. No Pará eu fui 96. Fui em 96. Voltei meados de 97. Foi um ano e pouquinho, quase 98. Foi quando o Elo estava abrindo, né? Eu passei pouco tempo no carne e queijo e fui para o Elo. O Elo começou aqui em 98. Aí de 98 ficou quanto tempo no Elo? Putz, no Elo, depois que eu saí do Santa Clara, eu voltei para o Elo de novo, né? Aí já voltei como gerente para ir para ser gerente do Ceará. Fui para lá, fiz um trabalho, e aí me mandaram para Aracaju, fiz outro trabalho, aí depois me mandaram para Bahia e eu fiquei como gerente de área, como eles chamavam, 3 estados, até que fui promovido a gerente de vendas. Então, no Elo, cara, quando foi? Deixa eu tentar me lembrar aqui do Elo. Porra, eu não vou conseguir me lembrar. Por que eu estou perguntando? Porque você começou a parte de empresário, foi empresário em 2004.
Aí eu queria entender, antes de 2004 você ainda estava no Santa Clara. Não. No Santa Clara eu passei 1 ano e meio no Santa Clara. Aí voltei para o Elo. Quando o Elo deixou de existir, pronto, aí eu fiquei como gerente deles, Norte e Nordeste, da Cremon do Brasil e o leite condensado Mococa que eles tinham comprado. Pronto, agora estou me lembrando, é isso mesmo. Eu fiquei esse período como gerente Norte e Nordeste, né? Toda a equipe que o Elo tinha no Nordeste, a gente destituiu todo mundo e colocamos representantes. E eu fiquei como gerente. Eu fui, para você ter uma ideia, quando o Elo deixou de existir aqui no Nordeste, até o RH foi demitido e eu fui o último a apagar o interruptor, a última luz. E botei o cadeado lá de fora, fui eu. Eu fui demitido pelo RH de Anápolis, onde era a matriz, e fui contratado pela Cremon do Brasil. Entendeu? Porque já era um outro Goiás. Anápolis, Goiás. Ô, Alessandro, uma curiosidade. De office boy, vendedor de areia, De fumo. vendedor de fumo, gerente, vendedor de varejo alimentar também. Quando foi que você deu o start assim, eu vou criar a VK Distribuidora? Tá, vamos lá. A VK já foi uma outra etapa. Em 2003, pronto, foi isso, Ricardo. Quando eu saí, eu saí do Café Santa Clara, 2001, foi, 2001, final de 2007 de Santa Clara, voltei para o Elo, certo? Foi quando o Elo deixou de existir, meados aí de 2002, 2003, se não me falha a memória. Bom, e aí eu fui para a indústria, como eu falei, fiquei no mesmo grupo, era o mesmo dono, né? Só que como indústria, rodando o Norte e Nordeste todo. Foi quando meu irmão, o Mauro, disse: Alessandro, tem um empresário aqui de Arapiraca que está com um dinheiro, quer montar um negócio e me chamou para ser distribuidor, montar uma distribuidora, ser sócio dele. E aí eu pensei, eu falei dele para você e eu queria ver se você tem interesse em você ser o nosso gestor e tocar o negócio. Digo, olha, depende da proposta. Quanto é que vocês vão me pagar? Porque na época do Elo eu tinha um salário muito bom, eu tinha um carro da empresa, eu tinha plano de saúde para mim, para minha esposa, para o meu filho mais velho que é o Vitor, né? Eu ganhava bem naquela época. Naquela época, eu tinha para nível de Arapiraca, eu tinha um salário de todo mês mensal de 5, 6 mil, dependia das premiações, mais os benefícios, ticket de alimentação que eu tinha. Então, era um bom salário naquela época. Mais de Muito 20 bom. anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Aí, quando eu falei o que eu ganhava, o que eu tinha, se vocês cobrirem, mas a gente não vai ter condições de fazer isso. Eu digo, pois é, só tem uma forma de eu ir para dentro desse negócio, se eu for como sócio. Né? Aí eles sentaram os dois, não, então vamos começar os três na sociedade. E aí eu fui. E o projeto, né, dessa empresa, que no caso era Dinâmica, eu quando representante da Mococa, do leite condensado, eu conheci um representante lá em Teresina, que ele tinha um escritório dele que se chamava Dinâmica. E eu achei aquilo muito interessante e fiquei com aquilo na cabeça. Era Dinâmica Representações. Esqueci o nome do danado agora do cara. Mas, enfim. E aí, quando foi, que a gente sentou para definir, montar a empresa, e aí o nome da empresa, eu digo, eu tenho um nome. Vamos colocar o nome Dinâmica. Dinâmica Distribuidor. Aí, na hora, o empresário e meu irmão, na hora, concordaram. E assim a gente fez. E a ideia era o seguinte, como é que monta a empresa liso? Eu não tinha um centavo. Mas eu quero saber. Rapaz, eu quero também saber disso. Não, porque veja bem, ser sócio e liso, Pessoal, nós estamos aqui com o Alessandro. Agora, Alessandro. se você quer ser Silva sócio de uma Nascimento. empresa e liso, aprenda. Nós vamos agora, estamos aqui com o diretor proprietário do VK Distribuidor e estamos ouvindo um pouco da trajetória dele. E aí vem a pergunta. Você foi sócio e liso? E liso. Então, vamos lá. Esse empresário nos chamou e disse assim, olha, eu tenho um conhecido no Banco do Nordeste e esse cara disse a mim que o Banco do Nordeste tem dinheiro a rodo para emprestar. A gente pega esse dinheiro do Banco do Nordeste, que é muito barato, todo mundo entra com o dinheiro do Banco do Nordeste, né? E aí montamos um negócio e vamos pagando o Banco do Nordeste. Beleza. Marca a reunião com o cara do banco. O cara do banco, deixa eu ver se eu me lembro, vocês vão lembrar dele, Evangelino, trabalhou um tempão no Asa Branca.
era o gerente do Banco do Nordeste na época. Sentamos na mesa do Evangelino. O Evangelino falou assim, olha, fulano, eu não quero aqui jogar um balde de água fria na tua cabeça, mas o Banco do Nordeste ele não empresta dinheiro. O Banco do Nordeste ele financia. Se você for montar uma indústria, a gente financia todo equipamento. O que você for montar da distribuidora, a gente financia tudo. Computador, mesa, empilhadeira, caminhão, se você quiser comprar, tudo. Agora, dinheiro em espécie. Para você comprar mercadoria, o banco não empresta. Aí, na hora, eu olhei assim para os 4 cantos e digo, puta que pariu. Fudeu. E agora? Cadê o dinheiro que não tinha? Estava você os outros 2 sócios? Eu e meus outros 2 sócios. Meu irmão e o outro sócio. E aí, o que acontece? Saímos na porta do Banco do Nordeste, olhamos um para o outro, e agora? Eu estou desempregado, já tinha pedido demissão, Eu pedi demissão final de novembro de 2023, não, de 2003, né? Dezembro de 2003 eu paguei o aviso trabalhando para não deixar a empresa na mão, né? 5 de janeiro eu estava em Anápolis, Goiás, entregando carro, computador, acertando tudo direitinho, e voltei que era para dar continuidade nesse projeto nosso que era a Dinâmica. Foi quando eu fui para o Banco do Nordeste, quando eu voltei em janeiro. E aí tem esse balde de água fria. Aí o empresário, na hora, foi e disse assim, olha, não tem problema, eu tenho um dinheiro que ele está emprestado na mão de uma empresa, que era na época o Gordueira Sertaneja, e está lá emprestado a 2%. Eu vou pegar esse dinheiro, vou botar aqui e a Dinâmica me paga 2% de juros. Eu digo, rapaz, começar do zero já é ruim. E do menos 2... E já quer ser sócio, né? Começar do menos 2 é mais difícil ainda. Mas você sabe aquela história que você olha assim para os 4 cantos e você diz assim, pô, não tem alternativa? Eu abracei a causa. E vamos trabalhar. É por isso que eu digo, eu uso muito aquela frase, que nada vence o trabalho. Nada vence o trabalho. Para mim, essa é uma frase que eu ando com ela todos os dias na minha cabeça. E aí, começamos esse trabalho, né, tudo do zero. Eu tinha o conhecimento da distribuidora, que passei um tempo bom no Elo, tinha passado no Café Santa Clara. Inclusive, quando eu entrei no Café Santa Clara, eles me pegaram como o projeto piloto, porque o Santa Clara ele tinha um projeto de vender pronta entrega. Era porta a porta, a Kombi já entregando. E eles queriam mudar para o pré-venda. E não tinham para onde ir. Então, numa reunião que eu fui lá, que tinha, nesse treinamento que eu fui para passar 8 dias, tinha uma reunião lá do que eles chamavam de grupão, e aí tinha um consultor, um cara que veio de fora, e mais a equipe deles, e aí me pediram uma opinião. Aí eu comecei a falar como é que funcionava, pré-venda, assim, assado, blá, 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 blá. Eu acho que foi ali que eu fui promovido a gerente do Santa Clara. É tanto que quando a gente começou no Santa Clara, aqui em Alagoas, já foi com a pré-venda, e não com a pronta entrega. Já foi no modelo novo. Foi eu que implantei. Eu fui a primeira distribuidora do Café Santa Clara, com pré-venda foi aqui, em Alagoas, que eu fui implantando. E eu fui o único, na época isso gerou até um ciúme, eu percebia isso nas reuniões, porque o Santa Clara tem uma cultura, você começa lá como promotor de venda, depois você passa a ser supervisor, depois você passa a gerente. E eu cheguei no Santa Clara já como gerente, eu saltei essas etapas. Isso gerou, na época, um ciúmezinho, né? Eles comentavam que isso não existia e tal, enfim. Mas deu certo, graças a Deus. Então, como eu já tinha toda essa experiência do Café Santa Clara, já tinha experiência do Elo, foi quando eu comecei a Dinâmica. Fundamos a Dinâmica, né? E assim foi. Aí, na época aqui, tinha o Zé Lopes, acho que inclusive participou aqui do podcast com vocês, o Zé Lopes. O Zé Lopes, na época, era o distribuidor da Santa Marina. Santa Marina era a fábrica da Duralex, da Marinex, da Colorex, que era vidro. E o Zé estava cansado desse negócio, ele tinha um vendedor, não queria, o forte dele era o açúcar na época. E aí ele conversando com o Júnior, meu irmão, né, com o Mauro, e aí falou assim, bicho, aí tem esse negócio, se vocês quiserem eu passo, de graça, não quero nada e tal. Chamo o gerente da Santa Marina, apresento vocês, e assim foi feito. Aí começamos, foi quando eu aprendi a gostar de utilidade doméstica, que é o meu ramo até hoje, né? Aí começamos com a Santa Marina, como distribuidor. O Júnior, meu irmão, na época, tinha uma representação do esmalte chamado Esmalte Êxtase,
e colocamos lá também. Aí eu fiz o contato com o pessoal da Mococa, eu tinha saído de lá com o Fábio, que era o proprietário, ele me vendeu Mococa também, e começamos aquela distribuidora, um mistão, até depois a gente ir criando os segmentos que a gente ia fazer. E assim foi feito. Graças a Deus, a dinâmica, eu fiquei na dinâmica até 2015, né, de 2004 a 2015. No meio do caminho, a gente acabou, surgiu uma outra oportunidade, na verdade, que foi Jadielso do Unicompra, tinha comprado, não sei se vocês lembram, daquele Leite Boa Sorte, que era do finado Zé Aprígio Vilela, irmão do ex-governador Teotônio Vilela, na Fazenda Boa Sorte, que fica em Viçosa. Quando o finado Zé Aprígio faleceu, a viúva colocou a fábrica à venda. Jadielso viu como uma oportunidade boa, comprou a fábrica para revender, na verdade, para ganhar dinheiro. Mas aí ele conhecia Marcílio era do Frutiguti, né, do ramo, tudo. E o Marcílio era o que era o meu sócio também da dinâmica. Tá? E chamou o Marcílio, e Marcílio foi e ficou sócio dele para trazer a fábrica de Viçosa e montar em Palmeira dos Índios, que era uma área que o Jadielso vinha. Nessa conversa, beleza, se entenderam, né? Vamos lá, a gente vai montar e tal. Só que aí, detalhe, e quem vai tocar o negócio? O Marcílio tinha a Frutiguti, o Jadielso tinha as coisas dele, não era do ramo. E aí, para tomar conta da fábrica, chamaram o Roberto Amaral, que era um cara que estava na Vale Dourado, um cara que entendia muito de leite, entende, na verdade, Laticínio, até hoje. né? Laticínio. Hoje, inclusive, ele trabalha lá com o Marcílio, né? Na Frutiguti. E faltava o cara para tocar o comercial. Aí Jadielso um dia conversando, eu acho que com o Genildo, não me lembro se era bem com o Genildo, e ele falou assim, olha, a pessoa você já tem, é o Alessandro, que é o próprio sócio do Marcílio. Aí um dia o Marcílio e o Jadielso me convidaram para ir numa feira de equipamentos que tinha em Recife. Aí convidaram a mim e a minha esposa, né? Aí a gente foi. E nesse convite, nessa viagem, me fizeram a proposta para mim ser sócio da Boa Sorte. Eu digo, oh, pelo amor de Deus. É que é outra sociedade. E liso ainda, para terminar a história, né? Sangue doce, né? Mas foi um empreendedor. E liso. Mas... Segunda sociedade e liso. Só que aí o que eu fiz? Vamos fazer o seguinte, Jadielso, eu agradeço, bacana, eu topo o desafio, mas desde que você me compre uma parte das minhas cotas da dinâmica, porque aí eu entro e não fico devendo tanto, fico uma parte para pagar. Jadielso e Marcílio concordou e ficamos sócios os 3 na dinâmica e os 4 na Boa Sorte, que tinha o Roberto Amaral. O Roberto Amaral também entrou liso, como diz a história, pagando com um trabalho que era projeto. No meio do caminho, infelizmente, a gente acabou não se entendendo na sociedade, né? Eu me desentendi com o Marcílio e achamos por bem parar ali, né? E aí foi quando entrou o pessoal do Unicompra na sociedade da dinâmica e da Boa Sorte. Jadielso chamou o Genildo, chamou o Edivaldo e o Jarbas, entraram na sociedade. E aí eu tive esse privilégio de ser sócio desse grupo, né? Eu acho que eu fui talvez eu tenha sido, só teve Val, que era sócio deles, e acho que eu, depois que fui sócio deles, né? E tive esse privilégio, ficamos sócios na dinâmica e na Boa Sorte, né? Em 2015, se não me falha a memória, abril, maio de 2015, surgiu a oportunidade de a gente vender a Boa Sorte. E nós vendemos para um pessoal de Bom Conselho a Boa Sorte. Saímos todos da sociedade, né, da Boa Sorte, e ficamos sócios só na dinâmica. Quando foi em agosto de 2015, aí a gente sentou também, e eu vendi a minha parte da dinâmica para o grupo Unicompra, né, que eram os 3 irmãos, Jarbas, Genildo e Jadielso, e mais o Edivaldo, que era o diretor, que é como família deles também, né? E aí eu saí, 2015, agosto de 2015, eu saí da sociedade, né? E aí eu pensei, digo, olha, vou pegar a mixaria que eu tenho aqui, vou comprar uns imóveis e vou sair do ramo. Mas o que é que eu vou fazer? Vou virar um representante comercial, que graças a Deus eu sempre tive um relacionamento muito bom, inclusive com os outros distribuidores, me dou super bem com todos, né? E resultado, montei a VK Representações. Só que aí, meu amigo, quando eu fui para o mercado para procurar, o que era bom tinha dono.
E eu, graças a Deus, eu me orgulho disso. Deus foi muito maravilhoso comigo nesse sentido. Eu nunca fui um cara antiético de bater na porta dos outros e dizer assim, olha, o Luiz não está fazendo um bom trabalho, tu não quer me dar essa representada, olha, o Ricardo não sabe o que está fazendo, tu não quer me dar. Eu nunca fiz isso e não gosto disso, nunca fiz. Aí eu fiquei de boa, esperando, né, surgir alguma coisa, até que um dia eu estou deitado em casa, isso eu já ia para o segundo mês dentro de casa. Eu vou dizer para vocês, a gente está acostumado a trabalhar todos os dias, sair de casa ou para resolver um problema, ou para ganhar um dinheiro, fazer o contato. E eu que tinha esse contato lá na dinâmica, no dia a dia com o fornecedor, meu amigo, aquilo começou a me fazer uma falta. A sensação que eu tinha que estava me faltando alguma coisa. Eu olhava às vezes assim para o braço e digo, meu Deus, parece que está faltando um braço, uma perna, alguma coisa me faltava, desde que era essa necessidade, né? O dia a dia de estar ali trabalhando, negociando e tal. Até que um dia eu saí e digo, rapaz, esse negócio vai dar certo, não, eu vou adoecer. Aí eu, do nada, me veio aquela vontade de, rapaz, saber de uma coisa, o vício está muito mais forte. Porque depois que tu vira empresário, é assim, é como se fosse um vício. É uma coisa que é mais forte do que você. Ser empresário, eu sempre digo, não é fácil, não é simples. Eu vejo às vezes as pessoas assim, não, eu vou montar um negócio, eu vou virar empresário. Eu sempre incentivo, mas sempre digo o seguinte, tenha cuidado, pense bem, olhe se você está preparado, porque todo mundo que está de fora acha que a vida do empresário é a melhor coisa do mundo. Ah, o empresário ganha muito dinheiro, mas empresário não tem vida. Empresário não tem qualidade de vida. Empresário é o único que tira férias com o celular ligado o tempo todo e todo dia e liga para a empresa. Como é que tá as coisas por aí? Tá bem, não tá? Diferente do funcionário que ele sai de férias e liga o celular e acabou, não tem preocupação com nada. Então, o empresário tem essas dificuldades nesse sentido, porque você não consegue se desligar totalmente da empresa. Até porque você tem ali, e quando você monta uma empresa, você não pode pensar só na tua família, né? Então, você tem ali 50 famílias que dependem de você, do teu negócio. A tua responsabilidade social é muito grande quando você monta uma empresa, né? Você trabalha numa rede de supermercado São Luís, eu tenho certeza que o seu Luiz e o Juninho não pensa diferente disso. Ele não pensa só no bem-estar da família deles. Você não consegue. Essa é a realidade, entendeu? Então, isso acaba, por exemplo, comigo, né? Minha opinião é que assim, eu me dou demais pensando mais nas pessoas que estão ali comigo do que muitas vezes em mim, entendeu? Então, assim, ser empresário tem disso, né? Tem dessas coisas de você realmente... Primeiro, você tem que gostar, de verdade. Bom, e aí chegou um ponto que a gente separou a sociedade de boa, né, como eu falei para vocês, sem arranhão. Eu tive na primeira sociedade, mas com o pessoal do Unicomp hoje, graças a Deus, estudamos super bem. E aí foi quando eu montei a VK Representações. Da VK Representações foi quando eu resolvi voltar para o vício, né, que é o que eu estou hoje, distribuidor. Saí procurando um prédio em Arapiraca e aluguei um prédio do Dudu, que era Dudu Mascarenhas, ali na rua Nossa Senhora da Salete. Fui passando, tinha uma placa lá, aluga-se. Aí eu digo, porra, mas esse galpão é muito grande para quem vai começar um negócio pequeno. Mas eu, curioso, liguei para o Dudu. Dudu, mas se eu aluga tudo? Eu disse, não, porra, que o galpão é 4.000 metros, aí eu alugo 1.000 metros, 2.000 metros, o que você quiser. Aí sentamos, conversamos e deu certo, aluguei. E aí eu só fiz uma alteração do contrato social, mudei de VK Representação para VK Distribuidor Comércio, dei entrada no incentivo fiscal, né, que já existia. Fiquei com essa empresa parada, sem poder funcionar, com tudo pronto. Mesa comprada, tudo o escritório organizado, pallet comprado, mas não podia funcionar, não podia comprar a mercadoria porque o incentivo não saiu. Ficou quase que um ano para sair o incentivo. Infelizmente, eu tive esse atraso, mas tudo, eu digo sempre que é tudo no tempo de Deus, né? Eu digo sempre, eu uso muito essa frase também, que não se cai uma folha de uma árvore que não seja permitida por Deus, não é verdade? E aí foi quando, em julho de 2016, junho de 2016, saiu o incentivo. Então, a partir do dia 1º de julho, eu já poderia comprar mercadoria, tá? E foi o que eu fiz. 15 de agosto, eu já tinha alguma coisa que eu já tinha chegado, né, que eu já tinha comprado das indústrias, e eu abri as portas e comecei a ficar.
que é o que está até hoje, né? Em agosto agora, dia 15 de agosto de 2026, eu estou completando 10 anos de VK no mercado. E como surgiu esse nome? Você teve a ideia de criar a distribuidora e o nome. Vamos lá. Quando eu fui montar o VK, aí eu pensei, pô, eu queria um nome fácil, pequeno e que caia fácil na cabeça do meu cliente. Aí eu me lembrei dos meus filhos. Está desconfiado, Vitor Klein. O meu filho mais velho se chama Victor Kevin, é V e K. E o meu filho mais novo se chama Caio Vinícius, que é K e V. Então, ou seja, da VK indo e voltando. E aí eu botei o nome da VK. Por isso que foi que surgiu a VK daí, do nome em homenagem aos meus 2 filhos. Hoje, quando a pessoa quer se tornar empresário ou empreendedor, na sua visão, qual é o principal desafio que ela vai enfrentar Nesse momento? nesse momento? Nesse momento. Gente, vai ser o principal desafio. Hoje é uma grande dificuldade que eu tenho sentido, e com quem eu converso, com vários empresários de vários segmentos, é a mesma situação. O que a gente tem percebido hoje no mercado, o que eu tenho percebido no mercado, é que o ser humano está cada vez mais imediatista. Ele não quer, ele quer ter o emprego, mas ele não quer ter o trabalho. Ele quer ganhar muito rápido sem plantar. Ele quer, é mais ou menos o seguinte, eu já quero pegar a planta pronta, o fruto pronto. Ele não quer plantar, ele não quer aguar, ele não quer regar. É o sentimento que eu tenho ultimamente, entendeu? Para vocês terem uma ideia, na época do Elo Atacadista, olha, eu entrevistei muito vendedor. O Elo atuava em Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará. Praticamente o Nordeste todo. Quase o Nordeste todo. Só não estava ainda no Piauí e Maranhão, que é Nordeste também. O resto estava todo. Eu entrevistei vendedor em todos esses estados. Olha, eu não posso afirmar porque eu não sei da trajetória de todos os empresários, mas eu acho que eu sou ainda hoje o empresário do ramo de distribuição que mais entrevistou o vendedor, devido a esse histórico do Elo do Café Santa Clara. E hoje eu tenho dificuldade de entrevistar gente. Entendeu? Por qual motivo? Não tem profissional bom. É o que eu estou te falando. Você vai entrevistar um candidato a vendedor e você vê o cara sem perfil. Né? É o cara que ele pergunta, a primeira coisa que ele pergunta, você vai perguntar, tem ajuda de custo? Tem salário fixo? Ora, na minha época, quando vendedor, a gente não queria salário fixo. Nós não queríamos salário. Eu quero comissão. Deixa que eu faço o meu salário. Era isso que eu pensava desse jeito. E foi assim que eu fui crescendo na minha vida. Né? Porque eu fazia o meu salário. Eu não tinha dia, hora para trabalhar. Eu tinha 2 clientes aqui na época do Elo Atacadista, que era na Piraca, que eles tinham panificadora. Eu atendia esses caras impecavelmente todo sábado pela manhã. Tinha que atender. Genildo, na época, Genildo trabalhava aos sábados, hoje ele não trabalha mais, mas Genildo acho que ele lembra disso. Quantas vezes eu não liguei para o Genildo aos sábados? Genildo, estou com uma promoção aqui de leite e sabão homem. Venha para cá! Eu disse, na época do Elo. Eu ia atender Genildo no sábado, como eu fui atender algumas vezes. Hoje em dia, meu amigo, esquece. Você não vê isso. Né? Então, assim, hoje eu sou grato, porque eu tenho hoje uma equipe bacana. Eu não tenho o que reclamar da minha equipe. Eu tenho uma equipe que se dedica, que se empenha, né, que está lá lutando. Né, mas, assim, para hoje você ampliar uma equipe de vendas, não é tão fácil, não é tão simples. Ricardo está na área e sabe as dificuldades que existem. Alessandro, mas o problema é só na equipe de vendas? Não. É no geral. Né, para você conseguir pessoas empenhadas, dedicadas, que olham com o olhar de dono. Que hoje, o que um empresário mais precisa? É que um funcionário ele tenha o olhar de dono. Isso nos ajuda muito. Mas, infelizmente, não são todos que têm o olhar de dono. Entendeu? Então, eu acho que o grande desafio para quem está começando hoje vai ser esse. Ah, Alessandro, mas a questão tributária, impostos... mas eu ainda digo que esse ainda vem em segundo plano. Eu acho que gente ainda está em primeiro. Pessoas qualificadas que possam tocar o negócio, né?
A mão de obra hoje, A mão de obra hoje está realmente escassa. tá escassa. Tá. Na sua visão, você acha que nos próximos 5, 10 anos, melhora ou piora? Ricardo, olha, eu espero estar errado. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que piora. Alessandro, vou fazer uma viagem aqui no tempo. Vamos voltar a 25 anos atrás. Tá certo? 26 anos, para ficar mais redondo. No caso, a gente está falando do ano 2000. Certo. O Alessandro estava onde? Em 2000 eu estava no Santa Clara. No Santa Clara. Eu entrei em 99, 2000 ainda estava no Santa Clara. Você estava em venda. Na verdade, você, a gente chama assim, né? Hoje você é diretor proprietário do VK Distribuidor, Certo. mas você tem uma condição também, é vendedor. Porque toda a sua trajetória sempre é venda, né? E até hoje, Ricardo, faço rota até hoje com equipe de vendas. Então você vê a magia do cinema acontecendo no PDV. Vejo, vou para cima, é onde eu aprendo e vou te falar mais um, onde eu me satisfaço cada dia mais. Você vai para o ponto de venda, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Eu gosto, eu faço rota com o vendedor, faço. Aí os vendedores falam assim, eu posso dizer que o seu dono? Diga só que eu sou o vigia lá da empresa, não tem problema. Rapaz, eu fui perguntar. precisa- O que a gente faz, pessoal? Um card, aí tem o nome da pessoa e a função. Era para colocar o card. Alessandro. É chamar Alessandro Nascimento? Alessandro Nascimento, Alessandro Nascimento, título: Vigia. do VK. Aí o cara vai contar. Nunca. Mas. Eu digo, Alessandro, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos voltar agora para os anos 2000. Alessandro estava em vendas em 2000. Da geração do seu tempo, quando você atuava como vendedor, qual a diferença da geração hoje, tirando a parte que você falou agora? Cara, naquela em 2000, vamos lá. Em 2000 você tinha uma outra geração de pessoas, vamos dizer assim, mais comprometidas. Talvez por devido à concorrência naquela época ser bem menor do que é o que tem hoje, eu não sei se naquela época o cara tinha uma preocupação maior de perder o emprego dele e se dedicava mais. Hoje você tem, se você for parar assim, rapaz, eu vou montar um negócio que eu fique sozinho, você vai morrer de fome e não vai montar porque não tem. Tudo você tem muitos concorrentes. Seja ela em empresas, segmentos ou marcas de produtos, você tem N concorrentes. Então, eu não sei se é isso hoje que a geração fala assim, não, se eu sair de lá, eu arrumo outro aqui, consigo outro ali. E você pega hoje vários currículos e você vê que é isso. O cara que passou 6 meses numa empresa, 7 meses em outra, 1 ano na outra, e fica pulando de galho em galho. Isso você vê muito em vários currículos, como eu peguei mês passado, aliás, início desse mês, entrevistando os candidatos lá em Maceió, eu peguei currículo que eu digo, pô, não vou nem chamar, porque aqui não dá. Então, eu vejo que, assim, no meu ponto de vista, Ricardo, a geração anterior era mais comprometida. Bem mais comprometida. Eu percebo que hoje não tem esse compromisso todo, tá? E aí eu estou falando não é só de vendedor, é no geral mesmo, tá? E no geral a gente vê que em vários setores, em várias situações dentro da sua empresa ali, você vê que tem gente que não tem aquele comprometimento. Infelizmente. E como você vê hoje a evolução da VK e quais são os principais cases de sucesso? Bom, quando eu fundei a VK, aí eu pensei, né? Poxa, 2015, 2016, eu digo, eu vou para qual segmento? A gente estava num período, não sei se vocês lembram disso, 2015, a gente estava naquela crise ainda financeira da Dilma, né? Isso. O país no recesso danado. Teve até uma cliente aqui que disse assim, diga ao seu patrão que ele é louco, montar uma empresa numa época dessa. O meu pai chegou para mim e disse assim, meu filho, você vai montar uma empresa numa época dessa? Eu digo, vou que eu vou montar com o meu capital próprio, né? É diferente da dinâmica que eu comecei com dinheiro do -2, aí a dinâmica, a VK eu já não precisei começar, a VK eu já não precisei entrar devendo, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei. Era um negócio pequeno, meu ali, enfim. Então, me deu um branco aqui agora. O segmento. O segmento, quando eu pensei em entrar, aí foi quando eu pensei, eu venho do ramo de utilidades.
A dinâmica já estava muito forte com utilidades. Só que a dinâmica, a gente lá, no meio do caminho, a gente começou a diversificar. Entrou alimento, entrou limpeza, né? E estacionamos com as utilidades que a gente tinha. Né? Lá tinha sandália de Ipanema, foi eu que coloquei isso na época, tinha ração para cães, foi tudo eu que coloquei isso na época. Quando eu saí, ficou tudo lá. E aí, o que eu pensei? Eu disse, na VK eu vou entrar no segmento mais forte do bazar. Né? E aí eu fui, além da utilidade doméstica, eu ampliei o mix de utilidade, porque, por exemplo, lá na Dinâmica eu não tinha linha de plásticos. Então, lá na VK eu já coloquei plástico, coloquei alumínio, coisa que eu não tinha. A minha intenção sempre foi o seguinte, chegar numa seção do supermercado com utilidade e eu ter a variedade para atender aquela seção. Essa era a minha visão. E aí eu fui e coloquei também os brinquedos, que estava dentro do bazar. Eu fiz um levantamento, na época não tinha nenhuma distribuidora que vendia brinquedo. Asa Branca não vendia, Mafrios não vendia, Grupo Andrade não vendia, Maceió ninguém vendia Tudo era de fora. Tudo de fora. E aí eu digo, porra, isso aqui é um mercado. Aí fui fazer uma pesquisa no mercado, fui visitar uns clientes. Ih, tem futuro não, o brinquedo só vende dia das crianças. Quando eu quero brinquedo, eu vou em Maceió, vou no Armarinho Estrela de Arapiraca, compro. Tinha uma da Bahia que era... DB de Mix, não, será essa? Parece que era, que vinha é da isso, Bahia. da Bahia. Aí eu digo, pronto, aqui tem espaço, não tem ninguém. Aí meti a cara, deu certo. Hoje já tem mais gente vendendo brinquedo, né? É aquilo que eu digo, o cara começa, daqui a pouco parece concorrente, não tem jeito. E aí quando foi em 2019, eu entrei com o segmento de papelaria. Tá? É um segmento que eu olhei, fui pesquisar no mercado, só tinha uma grande distribuidora aqui de Arapiraca trabalhando, né? Praticamente sozinho, e eu entrei e comecei no segmento de papelaria. Esse foi um grande boom que eu dei lá na empresa, foi a papelaria. Né? Esse, graças a Deus, nós estamos agora, hoje, finalizando janeiro, que é o Volta às Aulas. Né? E a gente sempre trata o Volta às Aulas de outubro a março. Em outubro eu já começo a vender para o Volta às Aulas. Né? Março é quando as escolas todas já voltaram, e ali você ainda faz alguma reposição daqueles clientes que compraram e venderam, porque ele não pode deixar a prateleira dele vazia, você vai fazer reposição. O resto do ano, Alessandro, papelaria vende? Vende. Você nunca viu dizer que alguma papelaria, quando chega em abril, ela fecha e só volta a abrir de novo em outubro, dezembro. Né? Então, papelaria é uma coisa que você vende o ano todo. Lápis, caneta, borracha, uma cartolina, tudo. Né? Aí vem material de escritório que a gente inclui junto, né? É grampeador, é pasta arquivo, enfim. Liga de amarrar dinheiro, enfim. Então, é um mix muito grande, né? Uma área gigantesca. E aí foi quando a gente entrou nesse segmento. E agora, por último, eu estou bem certo do juízo, mas já entrei, já fui, não tem mais como voltar. Eu comecei a importar. Eu fui para a China em abril do ano passado, passei 17 dias lá na China e comecei a importar. Trouxe a princípio 2 containers, estou com um agora no mar, é o terceiro container. Chegou para mim final de setembro, início de outubro, chegaram os 2 primeiros containers. Eu trabalhei outubro, novembro, dezembro. Dezembro eu coloquei mais um container na China, porque tem um prazo, né, 2 meses para chegar. Então agora em fevereiro, se Deus quiser, chega mais um container. E eu estou indo agora para a China de novo, em abril, se Deus quiser. Mas é o que esses containers? Pode falar? Pode, não tem segredo não. Eu estou trazendo utilidade doméstica, que é o segmento que eu trabalho. Então, a princípio, eu trouxe algumas coisas de vidros, jarras, copos, taças, né? Foi o que eu trouxe a princípio, mas a intenção no futuro é ampliar esse mix. O que eu pensei? Eu já tenho uma equipe de vendas, eu já não preciso importar e botar no distribuidor para ele vender para mim. Eu posso fazer esse trabalho direto, é o que eu estou fazendo. E aí eu pretendo, em breve, se tudo der certo, esse ano ainda eu quero ver se eu abro já a Sergipe também. Que aí eu vou com produto importado para Sergipe e agrego outras coisas que eu tenho. Mas lá eu já vou com um modelo diferente. Aí lá eu já não quero ir com equipe de funcionários. Lá eu já quero contratar 1 ou 2 representantes comerciais, divido o estado ali e ponho os caras para trabalhar. Entendeu? Olha só, no caso hoje, você VK Distribuidor, entendeu? É masculino. O VK Distribuidor, ele atua em todo o estado de Alagoas? Todo o estado de Alagoas. Todo o estado a gente atua. Graças a Deus. E o plano de expansão agora é Sergipe. Sergipe. Você lembra ainda do primeiro cliente do VK Distribuidor e a primeira venda?
Putz, eu não lembro o nome do cliente. Eu sei que foi um cliente da Lagoa da Canoa. Não lembro. Agora, se você me perguntar quem foi o primeiro cliente que eu atendi no Elo Atacadista em 98, eu lembro. Foi o José Osano, que fica lá em Traipu. Foi o primeiro cliente que eu atendi. E hoje é meu cliente pelo VK. Então, ele abraço, né? Um abraço. Como é o nome dele? José Osano. Pronto, tá aqui essa câmera. Um abraço para ele aqui, ó. Osano, abraço grande. Obrigado pela oportunidade que você me deu em 98. E hoje continua me dando essa Parceiro, né? oportunidade. 27, 28 anos já, né? Agora 29 anos, é isso? É incrível, né? Que compras e vendas criam laços, né? Quando tem um relacionamento baseado, um pilar, especialmente em transparência, é um laço, é um alicerce muito forte para se quebrar. Né? Então, muitas vezes, não é preço nada para você esse alicerce, porque você imagina, a gente só promete que pode cumprir a transparência, aquela coisa, você passa a segurança. 29 anos de parceria com o seu José Osano. Ó, eu digo à minha equipe o seguinte, que 50% da venda, ela está num bom relacionamento. Os outros 50% da venda você vai dividir aí para qualidade do produto, preço, marca. Mas, cara, se você não tiver um bom relacionamento com o cliente, você não consegue nem sentar na mesa com ele. Então, eu sempre tive essa visão. No mínimo, 50% está num bom relacionamento. Mas você me lembrou, eu vou citar o nome dele, que é o Dado Independente, que você conhece também. Conheço, Dado. O Dado, quando eu comecei aqui na Manaia, eu disse, Dado, vou conversar contigo para a gente fazer um trabalho. Eu sei que, porque algumas empresas fazem o gerenciamento de categoria, aquela coisa toda, e para a gente que vive na parte de vendas, não deixa de ser gera um certo incômodo. Mas eu aprendi uma lição com o Dado e corroborando o que você disse. Ele disse, Ricardo, a gente não está cadastrando produto, a gente está cadastrando relacionamento. Então, foi uma lição que o Dado deu, que eu não esqueci. A gente não cadastra produtos, a gente cadastra relacionamento. E é verdade, é uma realidade. Feliz de quem tem um bom relacionamento, principalmente quando existe confiança e transparência. Eu digo à minha equipe todo dia, e quando eu visito cliente com meus vendedores, eu digo isso também aos clientes. Não coloque uma caneta a mais se o cliente não pediu. Eu digo à minha equipe o seguinte, olha, hoje você está na VK, amanhã você pode estar em qualquer outra empresa. Seja um outro distribuidor, pode ser uma outra indústria. Mas se você conquistou aquele cliente, que ele não é só um cliente da VK, ele é um cliente seu, porque eu digo sempre para a minha equipe o seguinte, que o maior recurso que o vendedor tem é uma carteira de cliente. O vendedor que tem uma carteira de cliente, que ele tem um bom relacionamento, Ricardo e Luiz, ele não tem dificuldade para vender. Ele não vai passar fome. Ele vai ganhar dinheiro para caramba. Então eu digo sempre, faça bem feito. Não mande bola de cristal, não fique empurrando o que o cliente não quer, não faça venda. Hoje você vê muito cara que é tirador de pedido, pô. É tirador de pedido. Sabe nem se foi entregue, né, às vezes. Não sabe. Aí você investe lá no sistema, por exemplo, a gente tem um sistema, graças a Deus a minha empresa é pequena, mas a nível de sistema eu trabalho com um sistema que toda distribuidora grande trabalha. Então hoje, quando eu faturo uma mercadoria, o vendedor já sabe se foi faturado, se houve algum corte quando ele passou o pedido ou não. Mas não são todos, infelizmente, que vai lá e fala para o cliente, olha, então a mercadoria cortou, vai vir faltando esse item ou outro, ou então liga no dia seguinte, mercadoria chegou tudo certo, tudo ok, o senhor está satisfeito, está feliz. Esse pós-venda ele é fundamental. O problema é que muita gente só se preocupa em vender e não se preocupa no pós. Que aí é onde está o diferencial. Você, Luiz, o que é que você pensa sobre isso? O pós-venda é a estratégia final do vendedor e também do comprador, né? Porque, um exemplo, o comprador quando está lá na mesa, está comprando, ele tem várias atribuições de você trabalhar uma marca. Então, você trabalha com vários fornecedores ou várias indústrias. E muitas das vezes você faz a execução da negociação e você conta com a sua parte. Qual é a minha parte? Acompanhar também se o pedido chegou, se já está na loja, se já foi precificado. Fazer a minha estratégia comercial, que é o quê?
se for uma promoção, ou precificar, ou criar uma ativação. Mas também essa parte também é muito importante do vendedor. Por quê? Resumindo, ele só cuida daquela marca. O comprador cuida de De várias. várias marcas. Então, vários SKUs. e vários SKUs também. Não que ele não cuide, mas ele só está naquela função para desenvolver aquela marca B. E eu tenho que cuidar da B, da C, da D, da F. Aí, se você focar um pouco mais na F, o A quer também que foque, e vice-versa. E se você fizer o pós-venda, eu vou saber também que já está na loja, que já reabasteceu, como é que está o estoque. Você vai me lembrando para colocar em mais ações, mas a maioria, muitos vende e não sabe se faturou, não sabe se entregou. O corte, o cara muitas das vezes diz o que cortou, quando chegar reenvia, não reenvia. É um caos. Alessandro, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Quem faz o pós-venda, vende mais. Isso é verdade. Você concorda? Eu concordo. Por quê? Porque é o acompanhamento, né? O pós-venda é um acompanhamento. Não adianta eu colocar, vender para você essa xícara e deixar ela lá e não acompanhar se ela girou, se ela está bem posicionada. Às vezes você tem um produto bom, com preço de qualidade, mas na gôndola ele está totalmente posicionado errado. Eu vou te dar um exemplo. Eu cheguei em Santana do Ipanema, eu estive em Santana do Ipanema quarta-feira agora. Aí eu fui visitar um cliente lá no supermercado. Quando chegamos na sessão, procuramos o biscoito, o coquinho, que a gente vende, aquele biscoitinho coquinho. Porra, peguei para o vendedor e disse, bicho, o biscoito tá faltando aqui. Disse, Alessandro, eu vendi 10 caixas. Voou. Nisso vai chegando o repositor da sessão de biscoito. Eu digo, meu amigo, esse biscoito vendeu todinho, tá desse jeito, não tem nada. Ele disse, não, tem uma coisa errada aí. Eu saí da sessão, mas por coincidência eu vi hoje tem biscoito lá no estoque. Eu digo, opa. Aí eu digo, podemos dar uma olhadinha lá? Resumo, descemos lá no depósito do cara, tinha 5 caixas e não tinha um pacote na sessão. E o meu vendedor falhou. Porque ele tem que acompanhar aquilo ali. E acontece também. Entendeu? Muitas das vezes eu ando na Aí loja. a gente pediu o cara para descer uma caixa, a gente foi no supermercado para não deixar faltar. E muitas das vezes Pós-venda também. é fundamental. Eu ando na loja e você acorda quando chega até a própria operação, demora um pouco a executar e não acontece. Se você não anotar e não for, vai dar BO. E se dá BO é pior, porque eu vou gastar selim, sellout, verba, vou gastar mais energia para vender. É isso aí. É isso aí. Alessandro, se você pudesse deixar um legado como empresário, que legado seria esse? Rapaz, boa pergunta que tu me fez. Viu? Como empresário. Olha, como empresário, eu acho que assim, o legado que eu poderia deixar, eu acho que é a humildade. Por que eu falo a humildade? A gente, infelizmente, tem muitos empresários, né, que não tem a humildade de sentar com um funcionário, né, de bater aquele papo, de estar ali. Ele acha que por ele ser o dono, ser empresário, o funcionário tem que ser tratado diferente. Então, lá na nossa empresa, por exemplo, a gente toda de manhã tem 10, 15 minutos para um lanche, de tarde 10, 15 minutos. É raro um dia que eu não esteja com eles ali, tomando meu café com eles. Só quando eu estou viajando. Hoje à tarde mesmo eu tomei café com eles. Né? Eu faço questão. Então, eu acho que assim, ó, a humildade, né, é uma coisa que é fundamental para qualquer um. Então, você ser humilde, você reconhecer quando você erra, porque não é porque você é dono que você não erra. Eu erro, todo mundo erra. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu resumia o meu legado na humildade. Reconhecer que você não é tão grande, é pequeno, é médio, reconhecer quando você erra, né? Você poder estar ali junto com a tua turma, porque ninguém faz empresa nenhuma sozinho. Né? Você precisa dos teus colaboradores. Né? Eu acho que é uma besteira qualquer um achar que é porque eu sou dono, eu faço isso, faço aquilo sozinho, você não faz, você não consegue, é impossível. Né? Então é isso, Ricardo. Eu acho que o meu legado é com a base da humildade, é dar o exemplo, é a transparência, que é uma coisa que eu prezo muito, de
digo sempre à minha equipe, aqui na VK só fica o que for nosso. Já aconteceu, o fornecedor mandar errado, eu digo, devolve, não é nosso. Não, mas ele nem sabe, mas não é nosso, a minha consciência sabe. Então, devolve. Se ele disser, fica, deu para a gente fica, dá entrada no estoque, mas se não for, devolve. Então, é isso que eu falo para a minha equipe todo dia, né? Tem que ser muito honesto, a honestidade é a obrigação de todos. Não é uma virtude, Isso não não é um dever. não é virtude, não, é um dever. É um dever, ser honesto é um dever. Você, o que- deixa só antes que eu esqueça. Me perdoe, seus pais são vivos? São vivos, graças a Qual é o nome Deus. dele? Se chama Mauro Simões, é o meu Eita, pai. Mauro Júnior, então o Mauro vai entender. Isso. E Elze Nascimento, é minha mãe. Como? Elze Nascimento. Pronto, o seu Mauro e dona Elze, dos ensinamentos que mais impactou sua vida, quais foram que você pôde absorver de seus pais? A honestidade é uma, né? Eu me lembro de uma cena, para você ter uma ideia. Eu era criança, não me pergunte a idade, mas eu era criança. E o pai da minha mãe, estava o meu pai e estava o meu avô, pai da minha mãe, eles conversando. E eu, vô, me dê um dinheiro, vô, me dê um dinheiro. Meu avô não botou a mão no bolso, eu fui lá na mão, o bolso dele era aquelas calças folgadas, daquele pessoal antigo, né? E tirei o bolo de dinheiro. Aí meu pai na hora pegou, né? Devolva que é do seu avô. Aí eu devolvi. Claro, eu era criança, devolvi ele na hora. E eles terminaram de conversar. Quando ele terminou, eu tô ali, para lá e para cá, achando que estava tudo certo, né? Criança. Meu pai pegou, eu morava assim a uns 50, 30 metros de onde a gente estava na esquina até chegar em casa. Mas ele foi me batendo até em casa. Nunca pegue nada de ninguém. Nunca pegue, porque assim, eu me lembro disso, eu era criança e eu lembro disso. Aí levei uma surra bacana. Entendeu? Mas E hoje. Marcou, né? Marca, né? Isso aí. E hoje eu digo isso aos meus filhos. Nunca pegue nada de ninguém. Só pega o que for seu. Se você chegar a encontrar alguma coisa que não é seu, deixe. Não pegue. Né? Então, essa criação que eu tive dos meus pais, eu não esqueço. Meus pais foram rígidos, né? Duro nesse sentido, não só comigo também, com o Elton, meu irmão mais novo, com o Júnior também. Então, isso é uma coisa que a gente tem de berço dentro de casa, entendeu? De fazer a coisa certa. E hoje eu digo isso a todo mundo, eu digo, o que é certo, até embaixo d'água é certo. Não tem como ser diferente. O que foi que te motivou a não desistir do seu sonho de ter fundado a VK Distribuidor? É aquilo que eu te falei, uma vez que você entra, que você vira empresário, cara, vira um vício. É um vício. Você hoje, para você ser empresário, você não pensa só no dinheiro. Hoje tem uma coisa muito importante que eu agradeço a Deus todo dia, que é eu poder ajudar pessoas com o VK. Né? Eu saber que dali tem famílias que sobrevivem do salário que o VK paga. Isso é uma satisfação muito grande. Eu tenho quase certeza, eu acho que quase todo empresário deve pensar assim, porque é muito gostoso você saber que você está contribuindo para a evolução de alguém, entendeu? É alguma coisa que às vezes você ensina, que você passa, não é só o salário, né? O salário é uma consequência, ele está ganhando porque é mérito dele, ele está trabalhando para aquilo. Mas é você se sentir útil, você dizer, poxa, eu fui útil para essa pessoa, eu ajudei de alguma forma, chegou aqui, não tinha uma bicicleta, hoje tem uma moto, eu tenho um carro, hoje eu comprei uma casa. Então, isso é o que nos motiva, é o que, pelo menos, que me motiva a continuar sendo empresário, né? Se a gente fosse falar pelas dificuldades, já tinha desistido de, é imposto, é isso, é o problema de jeito. A gente sabe, todo mundo tem, mas você vai desistir porque tem meia dúzia que não quer, mas eu tenho uma dúzia que quer, então eu tenho que achar essa dúzia que quer. É fácil, é simples? Não é. Não é receita de bolo. Não tem receita de bolo. Você entrevista meio mundo de pessoas, mas não tem na taxa de nenhum dizendo assim, eu dou certo, eu vou ser o certo. Não tem. Então, às vezes você erra, às vezes você acerta, e assim vai. Então, o que me motiva a continuar como empresário, em momento algum eu me arrependo do que eu fiz. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo.
não me arrependo em momento algum, por essa situação, de poder ser útil na vida das famílias que estão ali do seu lado. Perfeito. Alessandro, nós estamos chegando na parte do encerramento e a gente agora vai te fazer algumas perguntas e aí nós temos alguns dinâmicos, tá certo? Essa é aquela cerejinha do bolo que o povo diz. É aquela parte que todo mundo vai... Você vai se sentir muito bem, tá? Eu vou te fazer uma pergunta que a gente vai falar um pouco mais sobre a parte da introspecção em si, ok? E, Alessandro, no teu ponto de vista, qual é o teu propósito nessa vida? Ai, cara, é ajudar pessoas. Eu gosto. Me sinto bem quando eu ajudo. Eu sou um cara muito família, Ricardo. Sabe, Luiz? Eu saio da minha empresa, a minha mulher às vezes, amor, passa na padaria comprar pão. Eu digo, manda dos meninos, porque a minha vontade é sair do trabalho direto para minha casa. Eu sou esse cara muito família, eu gosto muito de família. Às vezes os funcionários chegam para mim, tá com alguma dificuldade na família, eu sento, converso, dou conselho. Então, meu principal propósito é ajudar a quem precisa. Qual a tua maior habilidade? Cara, eu acho que ainda é vender. E ser sócio. E ser sócio. Isso, né? Ajuda, é vender e ser sócio. Mas eu... É empreendedor, né? Assim, eu gosto de empreender, mas eu acho que a minha principal habilidade ainda é vender. Ainda não sinto inveja, não, tá? Acho que ainda sei vender. Uma curiosidade sua que pouca gente ou quase ninguém sabe. Se for uma coisa muito pessoal, não precisa dizer, mas aqui a gente já viu de tudo. O cara tocava berimbau, tocava lutador, Jogador de futebol. Assim, até teve uns que diziam para eu tocar violão. Eu devia ter violão, viu, gente? Aí, resumindo, qual é uma curiosidade? Tiraram a mesa já. Aí teve o violão. Uma curiosidade sua que pouca gente sabe. Você fala uma curiosidade ou é alguma vontade que eu tenho de realizar que pouca gente sabe? Não, uma coisa que você faz que pouca gente não sabe. Rapaz, eu tenho uma vida tão aberta que eu acho que todo mundo sabe de tudo da minha vida. Eu não sou esse cara esconder. Às vezes a minha esposa fala assim, aprenda a fazer as coisas calada, amor. Eu falo, mas por que esconder? Né? Se eu posso... Sinceramente, Ricardo, olha... Se não tiver, não tem problema nenhum. Eu não me vem aqui na cabeça alguma coisa... Eu vou ficar lhe devendo essa resposta. Não tem problema nenhum. Qual foi a coisa mais bonita que já falaram para o Alessandro Nascimento? Rapaz, me falaram muitas coisas bonitas, mas eu acabei de ouvir de um amigo meu que estava internado até semana retrasada. Ele estava entubado e quando ele acordou, né, ainda com tubo, aí, não, quando tiraram o tubo dele, né, eu fui na UTI, ele ainda estava na UTI, e aí eu abracei ele, e aí ele me disse uma coisa assim que me marcou. Disse, olha, eu tenho muito o que aprender com você, pelo pai, pelo chefe de família que você é. E, modesta parte, Ricardo e Luiz, eu realmente sou esse cara muito família. Eu não consigo ver... Eu trabalho todos os dias pensando na minha família, né, no melhor para os meus filhos, para minha esposa. Eu realmente me dedico muito. E isso foi uma coisa que foi semana passada, o cara deitado lá na cama, né, saindo lá do coma, e ele me disse isso. Eu achei isso muito, muito bacana de ouvir. Me emocionei na hora, chorei muito abraçado com ele, né, e graças a Deus meu amigo está fora de perigo. Amém. Já está em casa já, graças a Deus. É um amigo de infância, para você ter ideia. Crescemos juntos. É isso aí. Luiz. Vamos começar outro quadro. Qual é o nome desse quadro aqui? Alessandro por Alessandro. Como é que é isso? Aí ele vai te explicar agora. Não faz pergunta difícil, não. É simples essa. Água aí, irmão, Essa Rapaz,
Rapaz, querendo até a água retirada do estúdio. Não, rapaz, foi bem. Essa é mais fácil, essa é mais fácil. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder com a resposta. Uma música que você gosta. Putz. Avorrai. Zé Ramalho. Uma banda. Obrigado, Jean. Uma banda. Menos é mais. Uma pessoa. Minha esposa. Um exemplo. Um exemplo. Eu sempre digo aos meus filhos que eu busco educar eles dando exemplo. Né? Porque muita gente acha que você só educa os filhos se for falando, mostrando como é, como não é. E você dar o exemplo, muitas vezes, é a melhor forma de você ensinar eles. Né? Então, um exemplo que eu sempre uso com meus filhos é de fazer a coisa certa. Uma empresa. VK Distribuidor. O que te faz sorrir depois de um dia difícil? Mas deixa eu só voltar um pouquinho sobre a VK. A VK, claro que é minha empresa, mas eu sou um cara muito grato por onde eu passei. Eu digo sempre que eu já ajudei várias empresas. Uma empresa que infelizmente não existe mais, que é o Elo Atacadista, mas foi uma empresa que ensinou muita gente no estado de Alagoas a trabalhar, inclusive os grandes distribuidores aqui. Que foi uma empresa que, quando chegou aqui no Nordeste, veio com um conceito totalmente diferenciado. O Osano, por exemplo, eu teria o pedido com ele num dia, no outro dia, 6 horas da manhã, o caminhão estava na porta. Ninguém era acostumado com isso. Naquela época, o Elo tinha isso, era primordial, né? Para o Fábio Oliveira, a entrega era um negócio primordial. É tanto que hoje se criou um hábito. Naquela época, eu me lembro que era o Gudoeira Sertanejo que dominava o mercado, mas você fazia um pedido, eles entregavam na outra semana, era 8 dias. O Elo foi um pedido, entregou no dia seguinte. Então, foi uma empresa que me marcou muito, aprendi muito, ensinou a muita gente. Santa Clara também é outra empresa que eu passei pouco tempo, mas sou muito grato pelo aprendizado que eu tive lá, foi muito bacana. Mas hoje a empresa é o VK. O que te faz sorrir depois de um dia difícil? É o dever cumprido. É quando eu falo, consegui vencer mais um dia. E quando eu falo vencer mais um dia, não é que se eu bater a meta do dia, não. Que nem todo dia você bate meta, né? Nem todo dia você consegue o objetivo que você quer. Mas é você saber que você conseguiu passar mais um dia ali, conseguiu fazer a coisa andar, né? Então isso me faz feliz, isso me deixa realizado a cada dia que eu consigo cumprir com a minha missão, né? Com os meus desafios que eu tenho no dia a dia. Perfeito. Vou te dizer uma palavra, você pode resumir uma palavra numa frase, tá ok? Uma frase? Uma palavra numa frase, tá? Tá. Solange, O amor da minha vida. Victor, Kevin e Caio Vinícius. Meus amores incondicionalmente. VK Distribuidor. VK Distribuidor. Vamos lá. VK Distribuidor. A empresa que será ainda mais um sucesso em breve. Estou trabalhando para isso. Família. Tudo. Alessandro. Família é a base, é tudo, tudo. Para mim, eu acho que o cara que não tem família, ele não tem um direcionamento na vida dele. A licença da sociedade, né? Família. Sucesso. Família. Alessandro por Alessandro. Sua maior virtude. Tirando vender. Ali é habilidade, né? Fala agora virtude. Isso é sócio. Isso é só. É habilidade também. Mas Alessandro por Alessandro, sendo sua maior virtude, Olha, a minha maior virtude eu acho que é a simplicidade. Eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui. Sou um cara simples, não sou um cara de estar aparecendo de oba-oba, mas respeito quem gosta, eu respeito tudo isso, sabe? Mas a minha maior virtude, eu defino ela como a simplicidade. Eu acho que uma pessoa simples, humilde, tem uma vida longa.
entendeu? Eu penso assim. Alessandro Nascimento, o tempo que você achar necessário. O que é a vida? Olha, a vida, vamos lá. Como é que eu posso resumir a vida? A vida é um presente de Deus, né? Às vezes a gente passa o dia todo trabalhando para lá, para cá, faz isso, faz aquilo, vai dormir, acorda, trabalha, e não agradece a Deus pela vida que nós temos. Porque muita gente acha que a vida só é boa se você estiver ganhando muito dinheiro, se você estiver de carro novo, numa mansão, e não é, né? A vida não se resume só a isso. A vida é você estar bem com a vida, estar bem com você, né? Se sentir bem, ter uma família. Eu digo sempre que quem tem uma família bonita e unida tem tudo na vida. Então, eu agradeço muito a Deus todos os dias por tudo que Ele me dá, por tudo que eu tenho. Inclusive, eu agradeço até pelos problemas, até pelas dificuldades eu agradeço, pelas raivas, pelo estresse. Porque de tudo que é ruim, eu digo sempre, você tem alguma coisa boa para tirar, né? Você fala, por uma tragédia, o cara vai tirar o quê de bom? Você tira nem que seja o aprendizado, né? Para não acontecer mais. Então, a vida é isso, é uma dádiva de Deus e acho que a gente tem que aproveitar bem a vida que Deus nos deu, né? E entender que a vontade não é nossa, é de Deus. Amém. Alessandro, eu vou dar minhas considerações, o Luiz. O entrevistado sempre encerra o podcast, tá? Eu quero primeiro assim agradecer, foi como eu te falei, final do mês não é fácil, hoje é praticamente o último dia do mês. Ainda tem amanhã, né, pessoal? Ainda tem amanhã para bater a meta. Ainda tem amanhã para correr atrás. Amanhã é dia de plantão. Mas assim, a sua boa vontade, durante todo assim, antes da entrevista, você colocou, foi solícito, né? E realmente a simplicidade, a boa vontade em vir. E a gente vê essa tratativa, a sua história de vida, e a gente tira uma lição, né? A beleza na simplicidade, né? E eu quero realmente agradecer pelo convite, pela pessoa do Alessandro. Conheci muito mais agora. Conheci assim, né, Dias? Mas não tem essa... Conhecer o Alessandro, faz Alessandro por Alessandro, né? Uhum. E eu quero que você saiba que foi muito bom tê-lo aqui e foi muito bom ver você. Tá? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Alessandro, por dedicar um pouco do seu tempo, vir aqui falar um pouco sobre você, sobre a sua empresa, sua trajetória profissional. Algumas pessoas, ou muitos, vão conhecer um pouco sobre a VK, como surgiu tudo isso, e passar a sua experiência e aprendizado, né? Eu espero que, se tocar uma pessoa, esse episódio, que possa mudar a vida dela, a gente já ganhou muita coisa. Verdade. E que você venha mais vezes também, fica à vontade. Opa, muito obrigado. As considerações finais agora são. Bom, eu gostaria, na verdade, de primeiro aqui agradecer ao Aloísio, que foi quem me ligou. É daquela câmera que eu posso olhar ali para o Aloísio? Aloísio, meu amigo, muito obrigado por você ter me ligado. Confesso, eu até falei isso para o Aloísio, cara, eu não levo muito jeito para esse negócio, eu sou meio matutão. Não, Alessandro, fica tranquilo, é de boa, você vai gostar, vai ser bacana. E realmente, Aloísio, gostei, tá? Obrigado, Aloísio, obrigado a você, Ricardo, obrigado a você, Luiz, pelo convite, tá? E dizer para vocês que o trabalho que vocês fazem realmente é muito bacana, é maravilhoso. Continuem, não desistam, né? E dizer para vocês também que, assim, contem conosco, à medida do possível. O VK está aqui, Alessandro também. Se eu puder ser útil de alguma forma, em algum outro momento, podem entrar em contato. Terei o maior prazer em servi-los também. Muito tá bom? obrigado. Muito obrigado de coração por tudo, por essa oportunidade de falar um pouquinho aqui do Alessandro, da minha história de vida, coisa que eu nunca fiz. Vocês foram os primeiros a ouvir. Oh, rapaz. Foi a primeira experiência em podcast. Foi Primeira aquela história. experiência. Mas eu o- falei, foi a primeira experiência. A grande missão do podcast é isso, conhecer vocês, grandes empresários, grandes profissionais do mundo corporativo, do nosso estado, da nossa cidade e também do Brasil, né? Do Brasil. Pessoas que possam vir
Esse é o grande projeto da Escola do Varejo. E bom, muito bom. Eu tive olhando alguns entrevistados que passaram aqui por vocês, tem umas histórias muito bacanas, estava ouvindo de Diógenes, Aloysio mesmo. Então, assim, são histórias que realmente a gente conhece as pessoas, mas não conhece a história, né, toda. Então, Alessandro do VK Distribuidor. Mas hoje a gente conheceu o Alessandro, não só do VK Distribuidor. O Alessandro, esposo da dona Solange, pai do Vitor Kev e do Caio Vinícius. isso. Né? Então é isso, o podcast. E esse podcast, ele ressalta muito, eu diria que o que o nome seria uma pretensão nossa, quem deu o nome? Ele potencializa para que seja cada vez mais conhecido. O episódio vai sair, quando sair você vai ver como é bom, você vai poder assistir sua própria entrevista e assim a gente vê que a trajetória, afinal de contas, são 34 anos como vendedor. É isso aí. E ainda faz rota, né? Faço direto. Faz campo. Faço direto. Faz campo, é. Faço Aí não campo fica direto. ali no escritório. E aí, como é que tá? Não faço campo direto. Eu gosto, me satisfaço com isso, entendeu? Me realizo fazendo rota com eles. Mas eu posso fazer um outro agradecimento Sim, aqui, fica à sem vontade. encerrar? Eu gostaria também de agradecer aqui aos meus pais, né? Que é quem me criou, me ensinou, né? A minha base, né? Agradecer meus irmãos também, que somos, graças a Deus, somos 3 filhos, muito unidos, sempre estamos juntos, né? Então, assim, como eu falei, a família é a base de tudo, né? Então, sou muito grato mesmo pela família que Deus me deu, tá? Então, a minha família, muito obrigado. Show de bola. Ok? Ok. Eu vou encerrar com uma frase, tá certo? E eu sempre peço para o discurso. Já bem que você veio hoje, vai ser a frase. Não entendi não disso aí, gente. É porque ele ficou a última vez sozinho. Meu irmão, a gente que vive nesse meio do mundo, assim, até eu peço até desculpa a Flávio Monteiro, que não pude estar aqui, e ele tocou o negócio, o projeto só, né? Porque você sabe, a gente que vive no meio do mundo, eu cheguei tarde da noite de viagem, você sabe, o batido, a gente tem hora para sair, Não, faz tem um hora pra planejamento para voltar, mas não quer dizer, né? Mas eu vou encerrar com uma frase, o autor é desconhecido, mas assim o disse, seja mais forte do que sua melhor desculpa. Podcast Escola do Varejo, primeiro podcast de Alagoas em Varejo. Siga o nosso canal. Valeu. Meu irmão. Valeu. Muito obrigado.